glória a Deus. Amém, irmãos? Então, olha o que o pastor está dizendo. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Diga para o irmão do lado, então se aproxime de Deus. Amém? Diga, quanto mais próximo de Deus, mais cheio do Espírito Santo você vai estar em nome de Jesus. Amém? Pergunta para esse irmão do lado, você está cansado? Pergunta para esse irmão, você está cansado em nome de Jesus? Diga, está meio dormindo ainda? Diga assim, então agora é hora de você acordar. Diga, porque você vai dançar para Jesus. Amém? Vamos nos alegrar um pouco aqui, irmãos? Então aplaude Jesus bem forte. Vamos nas palmas para Jesus? Tchup, tchup, vai lá. Bem bonito para Jesus. Vai lá. Tchup, tchup. Diga para o irmão, se alegra aí, ó. Vamos caminhar para Nova Jerusalém, irmãos? Vai lá, ó. Tchup, bem bonito assim, ó. Quero ver você cantar assim, ó. Caminhando eu vou, vai lá, ó, para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Quero ver, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, irmão, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Quero ver agora, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora sim, ó. Se você não vai, não me impeça eu ir. Diga pro irmão assim, ó. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Diga assim, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, ó. Mas se você não vai, não me impeça eu ir. Vai bem bonito assim, ó. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Glória a Deus, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou. Quero ver então, vamos caminhando para lá. Caminhando eu vou, vai lá para Canaã. Caminhando eu vou, vai lá, ó, para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Para lá agora sim, ó. Caminhando eu vou, vai lá, ó, para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Glória a Deus, caminhando eu vou. Vai nas palmas assim bonito, ó. Tchup, se você vai, diga pro irmão aí, ó. Não me impeça eu ir. Se você, ó, se você não vai, não me impeça eu ir. Mas se você não vai, não me impeça eu ir. Glória a Deus, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nas palmas assim, ó. Vai lá, bonita assim pra Jesus, ó. Olhe para esse irmão do lado e diga assim, ó. Se você não vai, diga para ele assim, ó. Diga, não me impeça de eu ir. Amém? Fala mais alto para esse irmão e diga, se você não vai, diga, não me impeça eu ir. Diga, caminhando eu vou. Amém? Bem bonito para Jesus assim, ó. Vai lá, ó. Caminhando eu vou. Vai lá, ó. Para Canaã. Caminhando, ó. Caminhando eu vou. Para Canaã. Caminhando, ó. Caminhando eu vou. Para Canaã. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Nas palmas assim, ó. Tchup, tchup. Bem bonito assim, ó. Diga assim, ó. Glória a Deus. Diga, se você não vai, eu vou para Canaã. Amém, irmãos? Pergunta para essa pessoa, você não cansou ainda? Diga, tem muita estrada pela frente em nome de Jesus. Amém? Diga, muito obrigado, Jesus. Diga, para Canaã eu irei. Diga, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus mais uma vez. E pode aplaudir bem forte a Jesus, irmão. Diga glória a Deus. Amém? Olha para esse irmão mais uma vez. Diga assim, se você não vai, diga, não me impeça eu ir em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pergunta para o seu irmão, você cansou aí, meu irmão? Diga, não tem que se cansar, bem, irmão? Nossa trajetória é longa e nós temos que permanecer firme na fé em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no teu coração.
Isso, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está, meu Deus, neste lugar. A tua presença, meu Deus, está neste lugar. E a tua presença, meu Deus, ela nos contagia, Senhor. Então eu peço, meu Deus amado, que nesta manhã o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer. Isso, vai dizendo, me fortalece, Pai, nesta manhã. Vai dizendo, isso, não pare de adorar. Se você até se cansar, pode até sentar, não tem problema. Mas continue com os teus olhos fechados. Diga, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Isso, vai dizendo, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do Senhor. Oh, aleluias, Pai. Meu Deus, nós estamos orando aqui como igreja, se fortalecendo na fé, se fortalecendo espiritualmente, Senhor. Eu quero que os meus irmãos saiam daqui hoje purificados, livres, libertos, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Dê, meu Deus, fé, dê poder para eles vencerem, meu Deus, a tentação, para eles vencerem, meu Deus, a doença, a enfermidade, Senhor. Oh, meu Deus, quando a gente ora, o Senhor ouve a nossa oração, Senhor. Nós estamos domingo, meu Deus, do fim da escravidão. Estamos no domingo, meu Deus, colocando nossas causas diante do Senhor. Então, Pai, venha com a presença do Senhor. Isso, vai dizendo, restaura meu lar, restaura minha família. Restaura minha vida emocional, meu coração. Vai dizendo, tira as feridas, tira as mágoas, tira tudo aquilo que não te agrada. Isso, em nome de Jesus. Presente as tuas mãos assim diante do altar do Senhor. Cante ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias, mais de Ti, mais, Senhor, da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo. Pai, vem, vai dizendo, eu quero mais de Ti. Canta lá, manamalama. Aleluias, glórias, louvado é o Teu nome. Aproveita esse momento, minha irmã, para se fortalecer. Aproveita, meu irmão. Oh, alebalabaxere, canta lá, manamalama. Oh, aleluia. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido, mas sei que o Teu, oh, aleluia, Espírito, vai dizendo isso para Ele, restaura corações. Ele cura, Senhor, cura, consola, traz novamente um sorriso maravilhoso é, diga isso pro Senhor, o mover do Teu Espírito. Então pede pro Espírito Santo nesta manhã, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Vai dizendo isso para Ele, cura. Espírito de Deus, fale mais alto, move, Senhor, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma.
mais alto, pode se mover, Espírito Santo de Deus, diga isso, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, diga isso, cura, Espírito, oh aleluias, Pai, obrigado, Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor nesta manhã e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra, Pai. Pedimos, meu Deus, que a presença do Teu Espírito Santo esteja neste lugar, Pai. Que venha nos fortalecer, que venha, meu Deus, nos colocar em pé, meu Deus, diante de qualquer batalha, diante de qualquer circunstância ou dificuldade, Pai. E que a gente venha ver o mover do Espírito Santo, meu Deus, agindo na nossa vida, Pai, na nossa família, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha trazer restauração, venha trazer cura, venha trazer libertação, que o Senhor abençoe o seu povo, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, e você diga muito obrigado, Senhor, diga o meu coração, ele está preparado para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte a Jesus, irmãos, pode aplaudir bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar aí, meus irmãos. Fiquem bem à vontade, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra no coração dos irmãos, que Deus falou comigo, em nome de Jesus. Presta bem atenção nessa frase que o pastor botou aqui, né? Que é uma frase que Deus ele me deu para compartilhar com os irmãos. Diz assim, ó. O poder das nossas lembranças. Diga assim com o pastor, o poder das nossas lembranças. Amém? Uma coisa que Deus colocou no meu coração assim, irmãos, é que nós temos que aprender. Você tem que aprender, diga para o irmão lá, você tem que aprender isso. Amém? A trazer lembranças à sua memória, que são lembranças que vão te ajudar você a fazer crescer. Amém? Você tem que trazer essas lembranças à tua memória que vão te ajudar a você permanecer em pé, batalhando e lutando em nome de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas, né, irmãos, que às vezes as lembranças que elas trazem na sua mente não são lembranças boas. E por conta disso, às vezes a pessoa não consegue ter fé para vencer o problema, né, uma crise, às vezes, dentro da família. Às vezes a pessoa não tem força para a pessoa vencer uma doença, uma enfermidade. Às vezes a pessoa, né, até uma questão financeira, ou alguma questão, né, profissional. Afinal de contas, todos nós enfrentamos lutas e batalhas, né? Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, quando você está bem com Jesus, quando você conhece a palavra, quando você está parado da palavra de Deus, então você passa a vencer qualquer tipo de batalha que você possa estar enfrentando, amém? Então aprenda a dominar isso, amém? Aprenda a dominar. Muitas pessoas têm visto, né, a sua vida, né, ser destruída, ou famílias serem destruídas, ou pessoas até se frustrarem por conta das lembranças que elas trazem à sua memória. Então é uma das armas do inimigo que ele usa para tocar, para destruir a pessoa. Às vezes a pessoa fica lembrando de algo do passado, e às vezes não é nem uma questão assim, irmãos, que eu estou dizendo assim, que é uma questão ruim, que não deva, né, lembrar, mas aquilo ali está trazendo uma tristeza dentro do coração da pessoa, é ou não é? E aí, ao invés da fé da pessoa fortalecer, a fé da pessoa ela vai o quê? Vai enfraquecer, e a pessoa não vai conseguir vencer. Então, nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos, amém? Você tem que aprender a dominar a sua mente. Traga a tua memória lembranças boas, amém? Lembra do momento que você venceu, lembra daquela batalha que você enfrentou, mas que Jesus ele te deu a vitória. Diga glória a Deus, irmão. Então, a primeira pergunta que eu faço para os irmãos nessa manhã, os irmãos conseguem fazer isso? Quem é que consegue trazer lembranças boas à sua memória? Levanta a mão assim, ó, viu? Pouca gente.
A maioria dos irmãos não consegue. Ficam lembrando, às vezes, de coisas do passado, que ao invés de beneficiar a pessoa, fortalecer a fé da pessoa, na verdade só enfraquece. Só que o que o pastor está dizendo? Deus não pode abençoar uma pessoa que ela traz essas lembranças à memória, coisas que vão enfraquecer. Deus ele vai abençoar aquela pessoa que anda pela fé, é ou não é? Só que a fé ela é fortalecida através das lembranças que nós alimentamos na nossa memória. Então, traga lembranças a partir de hoje, que são lembranças boas, hein, que vão te ajudar a você ficar em pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Entendeu o que o pastor está dizendo até agora? Você consegue ter domínio da tua vida espiritual ou você fica lembrando da frustração? Ou você, cada pouco, você está lembrando do trabalho. Ah, pastor, trabalhava lá, trabalhei, pastor, 30 anos, 40 anos naquela empresa e hoje, pastor, meu Deus, eu tenho uma saudade, é por isso que está fraco na fé. Porque você está trazendo lembrança à sua memória, e não estou nem dizendo que aquele tempo não foi um tempo, né? Bom, claro que foi um tempo bom, mas aquilo está te trazendo tristeza, está enfraquecendo a tua fé, e por conta disso Deus não consegue te abençoar. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade ou não é? Então, cuida da tua vida espiritual, amém, irmãos? Cuida da tua memória, cuida da tua mente, da tua cabeça. Traga coisas boas, amém? Traga coisas boas, traga aquilo que você viveu, que foi bom, que vai te ajudar você se fortalecer na fé, para ver Deus, Ele te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero dar alguns exemplos para os irmãos aqui a respeito disso, tá? Primeiro exemplo que eu quero dar está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Abre lá, então, em nome de Jesus. Existe um poder nas mãos de uma pessoa quando ela traz lembranças boas à sua memória, né? Agora, quando a pessoa traz lembranças que ferem a pessoa, que machucam a pessoa, que colocam a pessoa para baixo, que desanimam a pessoa, irmão, isso aí não contribui. A pessoa não vai conseguir ter fé para vencer. Deus não consegue abençoar. Agora, se a partir de hoje você começar a colocar pensamentos bons, amém? Pô, ontem, pastor, foi um dia tão bom, né? Deus abençoou tanto ontem, pastor, estava enfrentando uma luta, uma batalha, mas Deus me deu a vitória em nome de Jesus. Se levantou ali, pastor, fui no médico, o médico diagnosticou com um problema, dali um pouco o pastor ligou de novo, dizendo, pastor, irmão, está tudo errado isso aí, o exame não era esse aí que tinha que ser feito, deu errado. Traga lembranças boas para a sua memória, amém? É isso que vai fortalecer a tua fé. E você vai ver Deus te dar vitória, amém? A guerra que você está enfrentando, ela não é lutada por você, mas ela é lutada por Deus. É Deus quem vai lutar essa guerra. Só que se Deus olha para você e vê você fraco na fé, lembrando, né? Desculpe o tempo, da morte da Bezerra, do mal que aconteceu, da tragédia que aconteceu, problema sentimental, problema conjugal, problema financeiro, problema, né, profissional. Se você fica trazendo essas lembranças à sua memória, isso vai te enfraquecer. E isso vai anular a bênção de Deus na sua vida. Então, a partir de hoje, domine essa parte da sua vida, amém? Essa parte emocional. Traga lembranças boas em nome de Jesus. Vamos pegar aqui, então, 1 Samuel 17, versículo de número 34. Quem é que lembra do Davi? Os irmãos lembram do Davi? Então, olha só, irmãos, só para mim entrar aqui, dar um exemplo para os irmãos. O Davi, irmãos, olha só, ele foi, né, o pai dele pediu a Jessé, meu filho, vai levar comida lá no campo de batalha para os teus irmãos. Os teus irmãos estão lá preparados para enfrentar uma guerra, estão lá junto com o rei Saul. Vai lá, né, meu filho, e leva comida para eles, que eles precisam se alimentar. Quando Davi chegou ali, irmãos, a Bíblia diz que não era só o rei Saul, mas todo o exército de Israel, eles estavam sendo afrontados pelo Golias. E a Bíblia diz que todos eles estavam com medo. Não tinha um ali, irmão, que se colocasse, né, à disposição para lutar com Golias. Golias, irmão, era um filisteu que afrontava Israel, queria acabar com o povo de Deus, queria destruir com o rei Saul, queria destruir com o exército de Deus. E ele era um homem, né, aparentemente deveria ser muito forte, estava fortemente armado, era homem de batalha. Desde pequenininho ele foi criado para ser um soldado, Golias, a Bíblia diz. E eles estavam todos eles com medo ali. Quando Davi chegou ali, o Davi se deparou com aquela situação.
Só que o que o Davi ele fez? O Davi se colocou à disposição para enfrentar o quê? Aquela guerra. Amém, irmãos? Colocou à disposição. Ele viu o Golias ali, todo mundo estava com medo, ninguém queria enfrentar o Golias. Então Davi pegou e disse, né? Eu vou enfrentar o Golias. Mas pastor, o Davi tinha 17 anos, mas não importa. Não importa o tamanho da pessoa, a idade da pessoa. Mas o que importa é quanto a pessoa ela está fortalecida na fé. É ou não é, irmão? Pode ser uma criança que foi diagnosticada uma doença grave. Se a criança ela tiver firme na fé, tiver forte na fé, Deus dá vitória para aquela criança lá. Pode ser uma pessoa idosa, alguém que está enfrentando um tempo difícil, não importa. Se a pessoa estiver forte na fé, como Davi estava, Deus dá ou não dá vitória, irmão? Deus dá a vitória. Só que aí entra a mensagem que eu estou pregando, né? Como é que o Davi tinha uma fé fortalecida? Porque o Davi, ele trazia lembranças à sua memória, que eram lembranças ruins ou eram lembranças boas? Eram boas. E se você fizer isso, esse segredo que eu estou dando para os irmãos, se os irmãos fizerem isso, começarem a alimentar a sua memória com lembranças boas, a fé dos irmãos será fortalecida, amém? Irmão, e pode ser gigante. Pode ser até 2 vezes o gigante Golias, não importa. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra? Pastor, não importa, pode ser 2 Golias, pode ser 3 Golias, mas Deus já me deu a vitória em nome de Jesus, amém? A fé que nós temos hoje para enfrentar qualquer tipo de batalha, ela é alimentada através das lembranças boas que nós trouxemos à nossa memória. Então, eu quero ler para os irmãos para confirmar essa palavra, tá bom? Vamos ler aqui, ó, 1 Samuel 17, versículo de número 34, irmãos. Aí o Davi, então, se apresentou para lutar, o Saul disse, não, tu não pode, tu é muito jovem, tu não vai vencer. Mas daí o que o Davi disse? Versos de número 34. Está na tela aí também, tá bom? Então disse Davi a Saul. Olha o que ele disse, irmão. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e fazia o quê? E o feria. E a livrava da sua boca, e levantando-se, e vinha, perdão, 34, né? Seu pai via um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, 35, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, eu lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava, assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí 37 disse mais, ó, ele não parava mais de falar o Davi, né? Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, né? E da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então diga glória a Deus, irmão. Então olha só, estava diante do Golias, diante de uma situação difícil, né? Aos olhos do Saul e do exército do Deus vivo era impossível vencer o Golias, mas o Davi se posicionou, e para o Davi vencer aquilo ali, o Davi começou a falar, começou a trazer lembranças do passado, mas lembranças que era o quê? Que iriam ajudar a fortalecer a fé dele. Não, meu senhor, o senhor fica tranquilo. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, lá no rebanho do meu pai, quando eu estava cuidando das ovelhas lá, vinha um urso, lá de vez em quando vinha um urso para tentar atacar uma das minhas ovelhas. Mas eu feria aquele leão, assim como eu feri o urso. Assim também será com este incircunciso filisteu. Então ali o Davi está provando para nós que ele estava trazendo lembranças, que eram lembranças o quê? De vitória. Lembranças boas para a memória dele. O Davi não chegou e ficou derramando ali, meu Deus, né? Quantas vezes o povo foi envergonhado, quantas vezes Israel foi envergonhado, ficou, né, tantos anos, 430 anos, ficaram escravizados lá no Egito, né, comendo pão que o diabo amassou, sofrendo, servindo a Faraó. Não, o Davi não fazia isso. O Davi, ele trazia lembranças, que eram lembranças o quê? Que fortaleceriam a fé dele.
E eu pergunto para os irmãos, quando Davi foi enfrentar o Golias, ele venceu ou não venceu o Golias? Venceu. Então é isso que o pastor está dizendo para os irmãos, que se a gente alimentar a nossa fé através das lembranças, que são lembranças positivas, irmão, nós vamos vencer o Golias. Eu não sei qual que é o teu Golias que você possa estar enfrentando, mas o que o pastor diz para os irmãos, através da fé nós podemos vencer, amém? Nós podemos combater, nós podemos vencer. Só que tudo isso depende de você trazer à sua memória lembranças que são boas. Ela vai alimentar a tua fé, vai fortalecer a tua fé, e você vai conseguir vencer esse gigante que tem te afrontado em nome de Jesus, amém? Mas a pergunta que o pastor faz, né, mais uma vez, você sabe fazer isso? Você consegue dominar a tua vida espiritual? Você consegue dominar a tua mente? Ou você fica lembrando de coisas ruins do passado? Fica lembrando das frustrações do passado? Ou você fica lembrando, né, das derrotas do passado? Porque todo mundo aqui um dia foi derrotado, é ou não é? Um dia nós perdemos, irmão. Eu mesmo digo para os irmãos, sem vergonha alguma, um dia, irmão, a batalha chegou e eu fui derrotado naquela batalha. Mas do momento que eu me aproximei de Deus, do momento que eu comecei, né, a conhecer a palavra, foi o momento que Deus começou a me dar a vitória. Aí eu comecei a obedecer a palavra. Não, Senhor, agora o que ficou para trás, ficou. Eis que agora a Bíblia diz, né, as coisas passaram, tudo ficou e eu prossigo para as que estão diante de mim. Agora, pastor Adilson, agora é novo, minha mente é nova. Agora eu vou pensar em coisas boas, amém? Vou pensar nas vitórias, vou pensar quando eu enfrentei o urso, que Deus me deu a vitória. Vou pensar quando eu enfrentei o leão, que Deus me deu a vitória. Eu vou lembrar dos Golias que eu já venci. Quem entende o que o pastor está dizendo? Os irmãos entendem? É isso, irmão, que vai fortalecer a tua fé. E se a tua fé ela estiver fortalecida, você consegue vencer qualquer tipo de batalha que possa estar à frente. Olha o que o pastor Adilson está dizendo, né? Estou pregando essa mensagem porque foi a direção que Deus me deu do povo que foi liberto do Egito. Quando eles estavam lá no meio do deserto, eles ficavam lembrando do quê? Do que eles tinham lá no passado. Só que eles tinham uma tristeza dentro do coração, é ou não é? Porque agora eles não tinham mais. Os tomates, nós tínhamos tomate lá, né, no Egito. Nós tínhamos casa, tinha uma cama para dormir. Nós tínhamos cebola lá no quintal. Olha, nós tínhamos trabalho. Nós estávamos lá sob proteção do exército do egípcio. Olha só. Só que agora eles não tinham mais nada daquilo. Então, aquela lembrança estava trazendo o quê? Enfraquecimento para eles. E é o que tem acontecido. Muita gente, às vezes, irmão, não consegue fortalecer sua fé. Muita gente não consegue crescer espiritualmente por causa do quê? Das lembranças que a pessoa traz à sua memória. Então, aprenda a dominar a tua vida espiritual, amém? Aprenda a dominar a tua vida emocional. Não deixe que essas coisas aí venham te enfraquecer. Se te enfraquecer, o diabo ele conseguiu te vencer. Agora, se você, a partir de hoje, começar a trazer lembranças boas, pode ter certeza que a tua fé vai te ajudar a vencer. Amém, irmãos? Quem entende o que o pastor está dizendo? Os irmãos entendem? Eu batalhei muito com a minha esposa vem à noite na reunião, porque a minha esposa perdeu uma filha de 14 anos de idade. E foi muito difícil, nós batalhamos muito, porque ela não conseguia esquecer aquilo. Sempre quando ela lembrava daquilo ali, ela sofria muito, chorava, não queria ter mais filho, não queria mais ter família. Irmão, ela carregava junto com aquilo ali. Até que um dia eu sentei com ela e disse assim, mas amor, você tem que esquecer isso, é ou não é? Tem que esquecer isso, porque isso aí está te enfraquecendo. Mas pastor, o senhor está pedindo para esquecer de uma filha. Mas irmão, vamos fazer o quê? Nós vamos conseguir trazer de volta? O único que pode fazer isso é Deus. Então, para que a pessoa ficar sofrendo? Amém? Traga lembranças boas à sua memória. Traga coisas que vão te fortalecer e te ajudar a vencer as batalhas de hoje. Amém? Vamos lá para Lamentações, capítulo 3. Olha o que diz lá em Lamentações. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Isso, abre ali, irmãos, vamos ver o que diz aqui. Davi venceu Golias, então venceu, irmão. E a Bíblia diz que sem que ele botasse a mão numa espada, você está enfrentando uma luta muito grande, você não vai precisar colocar a mão nem uma espada, amém? Somente a fé vai te ajudar a vencer.
A tua fé vai estar tão forte, irmão, que o Golias não vai ficar em pé. Diga glória a Deus. A doença não fica em pé. Enfermidade não fica em pé. Demônio não fica em pé. Satanás não fica em pé. Quando a gente está forte na fé, o gigante ele tem que cair. Só que muitas pessoas às vezes não têm essa fé por conta das lembranças que elas trazem à sua memória. Lembranças do passado, ruins, né? Às vezes até algo bom, mas que entristece a pessoa. Então aprenda a dominar a tua mente, amém? Esquece as coisas que estão te entristecendo. Alimente a tua vida espiritual com aquilo que é bom, que vai fortalecer a tua fé em nome de Jesus, amém? Ó, Lamentações 3, versículo de número 21, irmãos. Lamentações 3. Jeremias, né? Olha o que o Jeremias falou. Disso me recordarei no meu coração, porque isso eu tenho o quê? Esperança. Então, olha, o Jeremias estava vivendo num tempo, os irmãos não sei se conhecem a história ou não, onde Jerusalém tinha sido atacada pelo exército inimigo. Né? Israel pecava, os irmãos conhecem a história, pecava, desobedeciam a Deus, Deus permitia que o inimigo tocasse. E o inimigo sempre, quando vinha, o inimigo vinha para destruir, irmão. O inimigo não brinca. Toda pessoa que peca, pessoa que desobedece, a pessoa que começa a se rebelar contra a palavra de Deus, o inimigo ele vai atacar. Acontecia isso com Israel. Então, o cenário em que Israel estava vivendo era um cenário doído, irmão. As casas eles estavam destruídas, as muralhas destruídas, Jerusalém posta a fogo, tinham roubado os utensílios da casa do Senhor, eles perderam vida espiritual, eles perderam tudo. Jeremias estava vivendo em meio a uma situação terrível. Só que o Jeremias ele diz algo muito importante para nós. O que ele diz o que ali, irmão? Versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho o quê? Esperança. Do que ele se recordará? O que ele está falando? Ele está falando das maravilhas que Deus já havia feito para Israel. Não foi não a primeira batalha, ele está dizendo, né? Que Israel enfrentou, Israel já fez outras também, enfrentou outras batalhas. Mas em todas as batalhas Deus deu a vitória. Então ele estava trazendo lembranças que eram o quê? Lembranças que alimentavam a fé dele. Disso é que eu vou me recordar. Eu não vou ficar me lembrando do que nós estamos vivendo no presente, né, do tempo que nós estamos vivendo agora, da destruição, disso, daquilo, não, eu não vou ficar me lembrando disso aí, não. Eu vou me lembrar daquilo que Deus ele já fez. Deus abriu o Mar Vermelho, né? Deus derrubou o exército inimigo dentro daquele Mar Vermelho, Deus botou um ponto final na escravidão. Era disso que Jeremias estava o quê? Estava se lembrando. E se você continuar lendo depois, Deus restaurou a Israel, restaurou Jerusalém. Então é o que Deus vai fazer, amém? Mas Deus só pode fazer isso quando a gente traz lembranças à nossa memória, que são lembranças o quê? Que são lembranças boas, amém? E eu não estou nem dizendo para os irmãos que às vezes a gente não deva considerar momentos bons que a gente viveu no passado. Mas se isso está te enfraquecendo, melhor coisa que tem é você cortar isso, amém? Senão isso vai enfraquecer a tua fé. Amanhã ou depois você não tem fé. Se levanta uma batalha, se levanta uma luta, se levanta uma dificuldade, você não vai ter fé para enfrentar. Então, cuide da sua vida emocional, amém? Cuide, pastor, é na questão de né, relacionamento. Tive um relacionamento passado, pastor, que não foi bom, e até hoje, pastor, eu não consigo projetar algo novo para mim, porque eu tenho medo. Olha só, está fraca na fé. A fé está te enfraquecendo, e você não vai conseguir vencer essa obra espiritual se você não fortalecer sua fé. E na questão da saúde, pastor, eu tive uma doença no passado, e até hoje, pastor Adilson, eu fico trazendo isso à minha memória. Olha, a tua fé vai ser enfraquecida. Se você não eliminar, e se você não peneirar, não tirar essas lembranças, né, da sua memória, isso vai impedir você de vencer qualquer batalha que você possa estar enfrentando. Deus não consegue, é como se ela anulasse a proteção de Deus sobre a nossa vida. Quem entende o que o pastor está dizendo? Irmão, estão entendendo? Isso vale para todas as áreas, irmão. Então, as lembranças, né? As lembranças, elas têm que ser lembranças negativas ou lembranças positivas? Positiva. Lembranças que vão te ajudar a você se fortalecer, amém? Lembranças que vão te ajudar a você vencer. Essas são as lembranças que nós temos que ter na nossa memória.
Se você tiver isso, irmão, dependente da luta que você possa estar enfrentando, hoje mesmo, Deus, Ele já está te dando a vitória em nome de Jesus. Amém? Imagina um atleta, me veio na cabeça agora um atleta, né? Alguém que vai competir lá, um exemplo, uma corrida, alguma coisa que seja, uma prova. Aí essa pessoa, então, ela está pronta lá para dar início na prova. Mas daí ela fica lembrando, né? Meu Deus, uma vez quando eu estava correndo eu caí. Uma vez que eu estava competindo lá, o fulano me deu uma rasteira, né? Se o atleta ficar trazendo à memória essas lembranças, ele vai vencer a prova? Não vence. Agora, se ele alimentar a mente dele com coisas boas, não, eu treinei, eu me dediquei, eu me esforcei, Deus vai me dar a vitória. Deus dá ou não dá a vitória? Deus dá. Mas às vezes, irmão, tem muita gente que não consegue eliminar essas lembranças que estão enfraquecendo a sua fé. Então, a partir de hoje, você tem que ter esse domínio sobre a tua vida, amém? Domine isso. Não deixe que o teu passado venha condenar o teu futuro. Não deixe que o teu passado venha condenar o teu presente. Deixe o passado para trás e viva o novo de Deus. Diga glória a Deus. Josué capítulo 4. Vamos lá, irmãos. Josué capítulo de número 4. Em nome de Jesus. Então, essa palavra, irmão, trazer lembranças boas para a sua memória. Amém? Esquece as coisas do passado. Esquece o que você viveu no passado. Se tiver fazendo você sofrer, se tiver fazendo você ficar amargurado do teu espírito, do teu coração, não está sendo bom para você. Agora, se você insistir nisso aí, a tua fé, ela não vai se fortalecer. Como é que Deus vai te dar a vitória? Deus pode dar vitória para aquelas pessoas que estão fortalecidas na fé, amém? Se a pessoa ficar lembrando, né, que nem eu dei o exemplo da minha esposa, pois não era filha dela, ó, uma menina que ela amou muito de coração, cuidou com maior amor e carinho, mas sempre quando lembrava, ela o quê? Chorava. Chorava. A fé dela estava sendo oprimida, né? Estava com a fé enfraquecida, e Deus não poderia abençoar. Agora, no momento que ela tomou uma decisão, a partir de hoje, chega. A partir de hoje eu vou cuidar da minha vida emocional. Eu vou trazer aquilo que me fortalece. Deus começou a abençoar. Então tem muita gente que às vezes perde a bênção de Deus. Deus não consegue, sabe, eliminar, botar um ponto final na escravidão da pessoa, porque a própria pessoa não tem domínio da sua vida emocional. Não tem domínio, irmão. Ainda fica trazendo lembranças que o enfraquece. E daí Deus não pode fazer nada pela pessoa. Então, aprenda a dominar a tua vida, amém? Cuida. Se é na área financeira, não traga lembranças ruins. Se é na área profissional, se é na área conjugal, se é na área espiritual. Pastor, eu era atacado, era demônio, era legião de demônio. Mas hoje a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libera, para você viver uma vida abençoada. Agora, se você ficar trazendo isso na tua cabeça, tua fé vai se enfraquecer. E se a tua fé estiver fraca, ela vai anular a bênção de Deus. Então, não permita que isso venha acontecer, amém? Vamos pegar aqui Josué. Josué era o líder, né, de Israel. Josué 4, versículo de número 6. Vamos lá, irmãos. Josué 4, versículo de número 6. Em nome de Jesus. Agora eles haviam atravessado o Rio Jordão, estavam quase com o pé em Canaã, já estavam em Canaã. Mas daí o que o Josué fez? Josué 4, versículo de número 6. Vamos ler o 6 e o 7, tá? Diz assim, ó. Para que isto seja por sinal entre vós, olha só, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, só para os irmãos conseguirem entender aqui, né? Tem que ler várias vezes ali, ó. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, o que Deus ele fez? A arca da aliança estava na frente. Deus abriu o Rio Jordão, como Deus havia feito com o Mar Vermelho. Deus abriu, e agora todo o povo atravessou o Jordão, e eles estavam com o pé aonde? Em Canaã.
Agora a promessa de Deus estava se cumprindo na vida dele. Irmão, trabalhar, ser feliz, construir, ser abençoado, edificar suas famílias. Agora todos eles estavam com os pés dele na terra prometida. Irmão, é bênção, não é? É bênção. Só que o que o Josué ele fez? Josué pegou 12 pedras do Rio Jordão e a Bíblia diz que ele colocou essas 12 pedras bem ali no meio. Não sei que tamanho que eram essas pedras, né? Mas o Josué estava dizendo que, ó, isso aqui vai ficar aqui para sempre. Sempre quando você estiver passando por uma batalha, você estiver passando por um momento difícil, vocês vão lembrar do quê? Vocês vão lembrar do que Deus ele fez aqui nesse dia. Deus ele abriu o mar Jordão para vocês passarem seco. Vocês vão lembrar do que Deus fez para todos vocês. E essa lembrança vai alimentar a fé de vocês e vocês vão conseguir vencer a quem? Vencer as batalhas. Entende o que o pastor está dizendo? Porque mesmo dentro de Canaã, irmãos, eles tinham batalha para enfrentar. Nós estamos na terra prometida. Nós entregamos nossa vida para Jesus. Hoje nós estamos com os nossos pés, né, dentro da terra prometida. Mas, irmão, tem luta, tem batalha. Só que o que o pastor está dizendo? Eu tenho que lembrar. Diga para o irmão do lado, você tem que lembrar de que Deus abriu o Jordão para você, amém? Deus abriu o Jordão, fez uma estrada para você passar em seco e tomar posse da bênção, amém, irmãos? É essa lembrança que você tem que trazer à tua memória. Se você trazer a partir de hoje essa lembrança, não, pastor, Deus abriu o Rio Jordão lá, né? Fez uma estrada no meio do Rio Jordão, me colocou na terra prometida, me colocou na terra da promessa para mim desfrutar, para mim ser abençoado, tua fé vai ser fortalecida. E a tua fé sendo fortalecida, irmão, pode ter gigante, pode ter urso, pode ter leão, pode ter doença, pode ter enfermidade, todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Agora, se eu ficar trazendo as lembranças, né? Imagina, eles passariam para a terra prometida, mas ficariam lembrando da tristeza no deserto. Meu pai morreu no deserto, minha mãe morreu no deserto, né? Meu tio, minha tia, ficaram todos no deserto lá, cadáveres ficaram lá, e agora Deus nos trouxe para cá. Eles iriam prosperar na terra prometida? Eles não iriam, irmão. É claro que eles sentiriam, né, a perda dos pais deles que ficaram no deserto. Só que aquela lembrança que o pastor está dizendo enfraqueceria a fé deles. E se a fé deles tivesse enfraquecida, ela anularia a bênção de Deus. Então, toda pessoa que quer a bênção de Deus, ela tem que ter uma fé forte, amém? Só que a fé é alimentada através das lembranças o quê? Positiva. Isso qualquer lugar que você for buscar um conselho, psicologia, filosofia, não importa, é o que eles vão dizer. Você tem que ser uma pessoa que tem a mente positiva. Se você não pensar positivo a partir de hoje, não. A minha família, ela vai servir ao Senhor. A minha casa é uma casa que servirá ao Senhor, né? A minha vida, ela foi consagrada ao... Se você não trazer lembranças boas para a tua mente, essas lembranças negativas, elas vão enfraquecer a tua fé. E se a tua fé estiver fraca, o inimigo ele passa a te vencer. O inimigo tem vencido muita gente, irmão. Muitas pessoas estão desistindo da bênção, muita gente está desistindo do milagre de Deus. Mas por quê? Porque estão com uma fé fraca. Então, a partir de hoje, traga lembranças boas para sua mente, amém? Para sua memória, traga coisas boas, traga coisas novas. Esquece, a Bíblia diz que as coisas passaram e agora nós olhamos para frente, amém? Vamos viver o novo de Deus. Diga glória a Deus. Diga para o irmão do lado, vamos viver o novo de Deus. Diga, Deus te libertou para você viver uma vida abençoada, amém? Mas se você ficar lembrando daquilo que passou, irmão, isso vai anular a bênção de Deus. Vai enfraquecer tua fé e Deus não vai conseguir abençoar. Vamos lá agora quero que você vá lá em nome de Jesus para 1 Coríntios 2. Vou dar os versículos que Deus me deu aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Olha o que diz aí, irmãos. 1 Coríntios 2, verso 16. Está dizendo assim, ó.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí no final diz assim, ó, mas nós, diga assim, diga eu tenho a mente de Cristo. Amém? Qual que era a mente de Cristo, pastor? Era uma mente positiva. Cristo havia sofrido, Cristo havia carregado uma cruz, Cristo havia sido perseguido, judiaram dele, né? Fizeram um monte de coisa mal para ele, mas ele não trazia essa lembrança à memória. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, olha só a lembrança que ele trazia à memória. E aquilo ali fortalecia a fé de Jesus, e por isso que Deus pôde o ressuscitar, em nome de Jesus, amém? Então, é o que Deus vai fazer. Nós temos que ter a mente de Cristo, amém? Diga para o irmão do lado, você tem que ter a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, guarde isso dentro do teu coração. Essa palavra que Deus me deu para compartilhar com os irmãos, né? As lembranças, né? Elas podem ser positivas ou negativas, é ou não é? Depende da gente o quê? Da gente escolher. Se eu trazer, né, lembranças boas à minha memória, então isso vai fortalecer minha fé. E se fortalecer minha fé, Deus vai me dar vitória em qualquer área da minha vida onde eu necessito, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, Salmo 103. Vai lá, Salmo 103, em nome de Jesus. Salmo 103, em nome de Jesus. Todos nós passamos luta no passado, alguns têm umas lutas muito maiores que passaram no passado, mas se a gente não esquecer isso, não tirar isso da nossa vida, isso vai bloquear a nossa fé. Vai ficar impedindo, né? Eu, às vezes, dou testemunho aqui, coisa e tal, que eu vivi, porque tu está na mensagem, né? Mas eu digo para os irmãos, eu vivo minha vida a cada dia. Saio daqui, eu vou ser feliz, amém? Declarar a bênção, declarar a vitória, agradecer a Deus pelo dia de ontem. Ontem nós estávamos lá na reunião dos homens que vencem, a palavra estava uma benção, o pastor pregou sobre necessidade, né? Que no momento que você está vivendo uma necessidade, a voz do diabo vai aparecer ali para suprir aquela necessidade. Só que o que eu vou fazer? Eu vou ficar firme na palavra olha que lembrança boa, irmão. Olha que coisa boa que a gente traz à memória, né? Não, eu vou ficar firme na palavra de Deus, eu vou ficar firme na fé, porque quem supre as minhas necessidades é Deus. Mas, às vezes, a pessoa está vivendo um tempo de necessidade. Meu Deus, estava tão bom lá atrás. Eu lembro quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. As coisas estavam tão melhor. Hoje estou me sentindo tão sozinho. Estou me sentindo tão desamparado. Hoje está faltando as coisas. Olha só, não faz isso, amém? Traga lembranças boas à sua memória. Isso vai alimentar a sua fé em nome de Jesus. Salmo 103, versículo de número 2, irmãos. Vamos ver o que diz aqui o salmista, né? O salmista diz assim, ó: bendize, ó minha alma, a Bíblia diz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus o quê, irmão? De seus benefícios. Então, olha o que o salmista está dizendo: bendize a minha alma fale bem do Senhor. Bendize minha alma ao Senhor. Bendize minha alma. Oh, minha memória. Alma é memória, né, irmãos? É mente, para quem não sabe. Oh, minha alma, né? Bendize, fale bem não fale mal do Senhor. Fale bem do Senhor, ele diz ali. E não te esqueças, minha alma, de nenhum de tudo que Deus fez por você. Não se esqueça dos teus benefícios. Olha o que o salmista está dizendo, é muito profundo, irmão. Ele mesmo está conversando com ele, né? E dizendo: minha alma, minha mente, meu pensamento, minha memória, fale bem do Senhor, não fale mal, né? Não fique reclamando, dizendo: meu Deus, a minha vida era assim, agora olha como é que está, Deus. Minha alma, fale bem, bendize a minha alma e não te esqueças, minha alma, de nenhum dos benefícios de Deus, de tudo que Deus fez por você. Então o salmista está dizendo o quê, né? Que ele queria que a memória dele fosse alimentada por palavras o quê? Positivas, coisas boas. Aquilo que Deus fez e que Deus vai fazer muito mais ainda, amém, irmão? Se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Mas tudo isso depende de eu trazer lembranças boas à minha memória. Quando eu trago essas lembranças boas à minha memória, então a minha fé se fortalece. E se a minha fé se fortalece, então o Senhor, Ele passa a me abençoar.
Então, o que o pastor Adilson está dizendo assim? Os irmãos devem lembrar de um versículo que diz: resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Amém, irmão? No momento que o diabo aparecer espiritualmente, hoje nossa luta não é terrena, nossa luta é espiritual. O único que vai querer destruir com a tua vida é o diabo. Mas como é que ele vai? Ele vai atacar a tua memória. O diabo vai começar a atacar a tua mente, vai lembrar quando você estava doente. Ele vai lembrar quando você passou por luta. O diabo vai tentar atacar a tua mente. Só que a Bíblia diz: resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Então, pastor, vou resistir ele, eu vou amarrar esse pensamento, eu vou amarrar essa obra do diabo, em nome de Jesus, amém? E aí, então, a sua fé, ela passa a ser fortalecida e Deus passa a te abençoar. Então, guarda essa mensagem dentro do teu coração, amém, irmão? Essa é a palavra que Deus pediu para mim compartilhar com os irmãos nessa manhã. Meditando, né, nessa passagem do fim da escravidão, Deus me fez lembrar, né, o pensamento dos hebreus no deserto. Estavam lá vivendo um tempo de dificuldade, não tinham pão para comer, eles não tinham água para beber, estavam vivendo num tempo de deserto, um tempo de luta, e nesse momento, irmãos, o diabo começou a atacar eles. Foram lá, fizeram uma estátua de idolatria, um bezerro de ouro, começaram a adorar, dizendo que era Deus. Olha só, idolatria. Aí, dali um pouco, né, irmãos, Deus usou Moisés para lá e dizer para o povo: Deus não se agradou do que vocês estão fazendo aqui, se arrependam. Mas daí o povo começou a murmurar, a reclamar, dizendo: quando nós estávamos lá no Egito, nós estávamos bem melhor do que hoje. O Senhor nos tirou daqui, né, Moisés? O Senhor nos tirou desse lugar aqui para a gente estar sofrendo. Olha só, as lembranças que eles estavam trazendo à memória eram lembranças que enfraqueciam a fé deles. E aí depois, né, irmão, isso não agradou a Deus e eles acabaram não entrando na terra prometida. Então, traga lembranças boas para a tua mente, amém? Diga para o irmão do lado: traga lembranças boas, diga que vão te fortalecer, amém? Toda pessoa que faz isso é a pessoa que vai ter uma fé forte. E se tiver uma fé forte, irmão, essa pessoa é salva, não só no reino da eternidade, mas aqui na terra essa pessoa também passa a ser abençoada pelo Senhor. Então fique com essa mensagem, tá bom? Essa palavra que Deus pediu para mim compartilhar com os irmãos nessa manhã. Traga lembranças boas para a tua memória, amém? Esquece um pouquinho do passado, esquece aqueles momentos ruins, ou até momentos bons que foram, que hoje você talvez, né, esteja vivendo num outro tempo. Viva o novo de Deus, alimente a sua fé com coisas boas, para que Deus ele venha te abençoar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus então, irmãos? Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora, meus irmãos, em nome de Jesus. Depois, mais para o final, a gente vai fazer a passagem aqui, tá, do corredor, quando o pastor encerrar a reunião. Mas agora eu quero orar com os irmãos, tá bom? Quero pedir assim, junto com os irmãos, que na hora que os irmãos estiverem ali adorando, buscando a Deus, peçam para Deus renovar a mente dos irmãos, amém? E, irmãos, pode ser a pessoa mais forte que tiver. O Saul era rei, mas ele estava lá lembrando: meu Deus do céu, nós não vamos conseguir vencer o Golias, ele é muito grande. Existe um exército muito grande, nós não vamos. O Saul era rei ungido. Não importa, se a pessoa não dominar a vida espiritual, essa pessoa pode ter uma fé fraca. E se tiver uma fé fraca, ela vai anular a bênção de Deus. Então aprenda a dominar, peça para Deus, amém? Renova a minha alma em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Essa é a palavra que o Senhor me deu, Pai, nesta manhã, para compartilhar, meu Deus, com os irmãos que estão aqui, Jesus. Sua palavra, meu Deus, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz e que serve, meu Deus, para o Senhor nos abençoar. Talvez alguém aqui nesta manhã, que entrou aqui, meu Deus, passando por alguma luta, passando por alguma dificuldade, alguma batalha, e talvez, meu Deus, tudo isso consequência do que a pessoa tem pensado, tudo consequência, talvez, dessa pensamento negativo. Mas a partir de hoje, meu Deus, eu quero que cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui, meu Deus, eles venham, meu Deus, pedir para o Senhor renovar
renovar a mente deles, renovar o coração. Esqueça o passado, esqueça aquilo que te entristece. Lembre do dia de hoje que Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra, para ouvir a voz. Lembre o que Deus está fazendo nesse dia, por você, pela sua vida. Vai dizendo: disso eu me recordarei, Senhor. Eu me recordarei que o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me deu a oportunidade de te adorar, de fortalecer a minha fé. Diga para o Senhor isso: disso eu me recordarei. Oh, aleluias, Pai. Quando nós começamos, meu Deus, a trazer a nossa memória, Pai, lembranças boas, a nossa fé ela é fortalecida, Jesus. Nós passamos a ver o Senhor nos abençoar. Então vai dizendo para o Senhor nessa manhã: oh, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade de me abençoar. O Senhor tem liberdade, Senhor, de transformar minha vida, de abrir portas que estão fechadas. Isso, vai dizendo: o Senhor tem liberdade, Senhor, de mudar a história da minha vida, de me prosperar, de me abençoar. Esqueça o mal que aconteceu. Esqueça tudo aquilo que hoje te faz você sofrer, chorar. Esqueça isso. Só vai se entregando agora, minha irmã. Vem com a tua presença. Vem dizendo, vai dizendo isso para o Senhor. Vai renovando. Aleluias, glórias, Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Diga isso para o Senhor. Aleluias, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Vai dizendo isso para o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, põe em mim teu coração. Diga para o Senhor isso: porque tudo, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, ó Senhor. Diga para o Senhor isso, aleluias, porque tudo que há dentro do meu coração necessita, Senhor, necessita mais de ti. Vai dizendo: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Levante mais alto, diga: renova, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, põe em mim seu coração, porque tudo que há, diga isso para o Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita, Senhor, necessita mais de ti, porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que
que há dentro do meu coração necessita, Senhor, necessita mais de Ti. Vai dizendo isso pro Senhor, porque tudo, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Diga para o Senhor, oh, diga, Senhor, precisa ser mudado, Senhor, tudo que há dentro de mim. Diga para o Senhor isso, diga: necessita, Senhor, necessita mais de Ti. Canta lá, manamalamata. Diga para o Senhor isso: necessita, Senhor, necessita mais de Ti. Isso. Coloque as mãos no teu coração agora. Diga para o Senhor isso: necessita mais de Ti. Isso, vai levantando a tua voz agora. Vai dizendo para Ele: renova, Senhor. Diga para Ele nessa manhã: renova minha mente. Isso, minha irmã, diga para o Senhor nesta manhã. Foi essa palavra que Deus mandou compartilhar contigo nesta manhã. Aceite a palavra. Aceite a palavra do Senhor. Ele está dizendo agora: traga lembranças boas à sua memória. Traga lembrança que Deus te livrou do laço do passarinheiro. Deus te livrou da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Deus te deu a vitória em cima de uma doença, de uma enfermidade. Deus te libertou de algo que podia impedir você de um dia alcançar a salvação. Isso, vai dizendo para o Senhor: renova em mim então, Senhor, renova em mim. Vai dizendo para Ele: renova minha mente, Senhor, renova agora minha alma, renova. Diga para o Senhor: bendize a minha alma, o Senhor, e lembre, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Vai dizendo: bendize minha alma. Fale bem do Senhor. Fale que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Fale que o Senhor abriu o Rio Jordão. Diga: hoje eu estou livre, eu estou liberta para adorar, para buscar a presença do Senhor. Diga: hoje nenhuma doença, nenhuma enfermidade tem o poder de me impedir de alcançar a minha vitória. Diga: nessa manhã eu determino a minha vitória. Lembra daquela passagem que Ele levou tuas dores, tuas enfermidades, as tuas doenças. Vai dizendo: renova meu coração nesta manhã, renova a minha vida. Isso, se tem alguém aqui que precisa se libertar de um vício de bebida, ou de cigarro, de alguma coisa que esteja impurificando o seu corpo, vai dizendo: renova. Eu quero trazer à minha memória coisas boas, que o Senhor me livrou do Egito, o Senhor me livrou da escravidão. Diga em nome de Jesus: eu não aceito, demônio, eu não aceito prisão espiritual. Diga: eu não aceito nenhuma prisão espiritual. Diga em nome de Jesus: todas as cadeias são quebradas agora, todas as algemas são despedaçadas agora. Diga: toda palavra negativa, toda lembrança que me faz chorar, que me faz me angustiar, diga: eu amarro agora. Sai da minha mente, sai da minha vida espiritual. Diga: vai embora agora. Diga em nome de Jesus: vai embora agora. Renova a minha mente, Senhor. Meu Deus, vai passando com o teu poder agora, porque aqui tem uma igreja que está orando, que está te buscando. Meu Deus, é do alto da cabeça, é embaixo a planta dos pés agora. Senhor, tenha liberdade, meu Deus, porque essa pessoa está pensando que está curada agora. Essa pessoa está pensando que a porta que estava fechada já se abriu. Ela está pensando que o Senhor supre as necessidades, Pai. Esse irmão, essa irmã que está aqui, meu Deus, está vendo anjos, serafins e querubins que estão ao redor desta, meu Deus, para proteger, para dar vitória. O Senhor deu a vitória para o irmão Davi contra o Golias. O Senhor dá vitória para essa irmã também. Esse Golias que está afrontando, essa doença que está afrontando, esse ataque espiritual. Diga em nome de Jesus: diga: eu repreendo. Diga: eu repreendo todo esse mal que age na minha vida. Diga: eu exijo agora: vai embora da minha vida, sai da minha mente, sai dos meus pensamentos agora. Diga: eu reprovo todo mal, eu reprovo toda obra do diabo. Diga: toda obra de Satanás caia por terra.
Diga: desapareça e vai embora para nunca mais voltar. Levante as tuas mãos, canta lama. Diga para o Senhor isso, aleluia. Diga: eu estou livre, Senhor. Diga: eu necessito mais de ti. Lama. Oh, canta lama. Diga para os, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita, Senhor, necessita. Eu declaro nessa manhã a libertação completa, Pai. Eu declaro nessa manhã a bênção sobre toda a tua igreja, Pai. Todos estão livres, estão curados e abençoados, Pai. Senhor, prospere-os e eu abençoe, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Renove a mente de todos, Pai. Que todos venham ver a mão poderosa do Senhor os abençoar, em nome de Jesus. Você diga: muito obrigado, Senhor. Diga: eu recebo a minha renovação, eu recebo a minha libertação nesta manhã. Tomo posse da minha bênção, do meu milagre, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Pode aplaudir bem forte o nosso Deus? Diga glória a Deus. Amém? Então, quem está bem agora? Está se sentindo bem em nome de Jesus? Amém? Então, sai daqui transformado hoje. Amém, irmãos? Deus nos deu livramento, nos libertou das mãos do faraó. Viva a tua vida que Deus te deu, uma vida abençoada. Amém? Toma posse da tua bênção em nome de Jesus, tá bom? Pode sentar aí mais um pouco aqui. Depois nós vamos fazer a oração final aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Só vou me despedir dos irmãos de casa, aqueles amigos que estão conosco. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir mais